Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Paulo Leminski, do livro Distraídos Venceremos. Comecei com esse poema porque hoje é 21 de março, Dia Mundial da Poesia. É isso mesmo. E o Pois é Poesia não poderia deixar passar essa data, né, despercebida. Vocês sabem por que o dia 21 de março consolidou-se como o Dia Mundial da Poesia? Bom, esta data foi estabelecida na 30ª Conferência da Unesco em Paris, no ano de 1999, e busca reconhecer os movimentos poéticos e a tradição literária, incentivar a leitura, promover a diversidade linguística e celebrar essa forma de arte, além de dar reconhecimento aos movimentos poéticos, promover diversidade linguística, dar visibilidade a línguas ameaçadas de extinção, como também reconhecer a importância da tradição literária. Eu sou Reinaldo Bessa, poeta, escritor, músico e professor, e este é o Pois é Poesia, Arte no Plural, episódio 8. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. A Renata Pallottini, uma poeta que eu cheguei a conhecer, uma grande poeta, ela faleceu em 2021, aos 90 anos. Vamos assistir a um vídeo com o Antônio Abujamra falando o poema Ninguém Sabe, de Pallottini. Ninguém sabe, mas você foi o escolhido. O seu amor é único. O seu amor é um homem sentado pensando em seu cachorro morto. O seu amor é a última orquídea do inverno. É pássaro pedindo água, pupila adormecida. E você nem se importa pelo fato de ser melhor. O seu nariz é grego. Você é tão bonito e nem liga. É verdade que você tem sofrido muito, mas isso faz parte. Quando você anda na rua, as árvores florescem. Você é meu amigo. Você é eu. Vocês assistiram aí ao Abujamra, uma figura que eu admiro muito, lendo o poema da Renata Pallottini, né, uma grande poeta. Agora sim, vou chamar nosso primeiro convidado, e ele é Marcelo Ariel. Marcelo Ariel é poeta, ensaísta e teatrólogo, nascido no bairro de Macuco, em Santos, em 1968. Autor de O Silêncio Contínuo, Poesia Reunida 2007-2019, Cotter Editorial, Prêmio Biblioteca Nacional 2020, As Três Marias no quadro de Jan van Eyck, Fósforo, Luna Park e Círculo de Poemas 2022, Escudos, 5 raps e um samba escritos com Cruz e Souza, seguido de A Vida, de Clarice Lispector, Arte e Letra 2023. Afastar-se para perto, ficção Vida, editora Reformatório, e A Água Veio do Sol, de Silbreu, Fósforo, Círculo de Poemas 2024, entre outros. Ariel é colaborador das revistas Cult 451, coordena desde 2016 cursos livres de escrita, poética e filosofia em São Paulo. Marcelo Ariel, querido, seja muito bem-vindo ao Pois é Poesia. É um grande prazer te rever depois de tanto tempo. Fizemos aí algumas coisas juntos, viajamos por aí pelo Brasil, mas que bom te rever. Tudo certo? Como que você está? Ótimo, estou usando essa bataclava aqui, né, para simbolizar qual é o lugar dos poetas no futuro, quando os poetas voltarem a ser perigosos, quando a poesia se tornar realmente perigosa, realizar a sua vocação para a transformação da realidade social dos países e realidade também ontológica. Tá certo. Porque, para mim, a poesia ela é como se as línguas fossem névoas, compreende? A poesia é o sentido da linguagem. Todos no futuro falarão a poesia, né? A poesia vai ser proibida, inclusive, no futuro. Então é como se as línguas fossem névoas e a poesia fosse o sol das línguas, e a poesia queimasse a névoa.
revelando a vida, né? Revelando o mundo para as pessoas, de certa forma, né? Não é uma mística, nem uma metafísica, né? É uma coisa natural que vai acontecer. As línguas vão se dissolver cada vez mais, vão ser corroídas, né? Pelo uso que é feito das línguas, cada vez mais nulo, cada vez mais anódino. As línguas são usadas para esconder as coisas, né? Esconder a realidade profunda, né? A realidade aparente é a realidade profunda. Tá certo. E eu acho que os poetas futuramente voltarão a ser perigosos. Vou tirar a máscara, que os poetas também podem tirar a máscara, compreende? Então vou tirar a máscara, isso é só uma coisa simbólica, para mostrar qual é o lugar da poesia em breve, vamos dizer assim, né? Num breve futuro. E é no fundo como os poderosos veem a poesia. No dia que os poetas voltarem a ser perigosos, não serão mais necessárias religiões, quando a poesia estiver no centro, né? E vai acontecer isso um dia. Eu acredito muito nisso. Acredito na corrosão das línguas, na corrosão da linguagem comum. Aí, dito isso, vamos tirar a máscara. Ok. Vamos esperar o Marcelo Ariel tirar a máscara. Estou aqui brigando ainda com o meu microfone, mas como o meu grande guru, meu grande mentor é Antônio Abujanra, aqui tudo pode. A gente vai Eu lidando. coloco a mátria aqui, ó. Eu espero que as pátrias desapareçam e tenha a mátria. Aí Tá certo. fica disso. Ariel, meu querido, é o seguinte, nesse seu livro A Água Veio do Sol, disse o Breu Fósforo Ciclo de Poemas, né, que as editoras, Isso. enfim. Passando. Nesse livro, o que mais disse o Breu? Pode falar um pouco sobre essa tua nova obra de poesia, como que você a pensou, construiu e o que nela muda em relação aos seus livros anteriores? Foi uma demanda, né? Eu tenho escrito demanda. O Leonardo Gandolfi, que me pediu, na verdade, foi uma demanda. Eu escrevi um livro especialmente para o ciclo de poemas, para inaugurar o círculo de poemas. E o Breu é o que virá. O Breu é de onde nós viemos e para onde vamos, frente. E o Breu irá nos iluminar. Acho que o Breu é, inclusive, a grande pane, compreende? O Breu é o apogeu do caos. O Breu é o estado em que nós estamos entrando numa espécie de Breu maravilhoso, Breu que virá. E eu vi até que o Breu existe um sol negro enorme que virá também, trazendo o Breu. Não é uma linguagem absurda, né? Uma linguagem delirante. Delirante é a economia, é a guerra, a política delirante. A poesia sempre fala de coisas concretas, coisas nítidas, coisas visíveis. Mesmo o invisível na poesia se torna visível. E é isso que eu tenho que dizer nesses poemas, né? Esse que está na capa aqui, ó. Subir pelo inferno, descer pelo céu, atravessar o túnel dos dias, até que as nuvens que somos desapareçam. Nós é que somos nuvens. Não há nuvem cibernética, nem a memória das máquinas pode fracassar, né? Pode pifar, transferir a memória para as máquinas, como fala o caso da Pissapper na entrevista recente, pode ser uma grande loucura, né? No sentido, um ato ridículo, absurdo que estão fazendo. No fundo, a memória que interessa é a do futuro e a do instante, são as memórias que se completam. Nessa memória do futuro e do instante acontece o poema. O poema é a memória do instante. Mas Quando no o final, instante abre e revela a vida para as pessoas. Mas no final, se você quiser ler alguma coisa, algum poema do livro, você vai ler, tá bom? Eu vou seguir com outra pergunta. Nós temos algumas perguntas para você, o tempo é curto, são 10 minutos, 12 minutos para cada participante, enfim. Então eu já vou te fazer uma segunda pergunta. Então, você escreveu O Silêncio Contínuo, certo? O livro de poemas. Esse livro é um diálogo com a obra ou o poema contínuo de Herbert Welder ou nada a ver? Pois é, tem até uma tese da Maria Fernanda, né, sobre isso, sobre a relação do silêncio, dos anjos dentro do nosso trabalho. Esse silêncio contínuo é o seguinte: nós no Brasil, a gente está condenado, né, a uma certa autonomia, uma certa liberdade, a uma certa insurreição contínua. Então é ou a insurreição contínua, a revolução contínua, a revolta contínua, a fúria contínua e a destruição de tudo que é falso, de tudo que é injusto, e, né, ou o silêncio contínuo. É uma espécie de vaticínio que eu coloquei. Na capa está escrito nos céus, ou silêncio contínuo diante de um rio da Amazônia. É isso, acho que a gente tem que escolher se a gente vai ficar em silêncio ou se nós vamos nos levantar. Quando o grande levante? Eu acho que a poesia anuncia o grande levante. A poesia já é um levante contra a língua comum. Então, eu acredito que nós temos que realizar um levante também, em geral, né?
Eles lutaram pelas coisas, pela reforma agrária, pelo fim da polícia militar, pelo fim da militarização da vida. Eu acho que a poesia anuncia essas coisas. Então, o senso contínuo ali é como se fosse uma frase, entre aspas, irônica, dizendo um pouco sobre essa via dupla. Ou a gente se eleva, ou a gente continua caindo. E para a gente se elevar, tem que cair. Os governos têm que cair para a gente poder se elevar como seres. A gente poder se elevar como povoamentos que têm alegria, como indígenas da terra, como terranos. E, inclusive, se levar como uma contra-humanidade. Eu não gosto da humanidade. Eu acho que a gente tem que criar uma contra-humanidade. E os indígenas, de certa forma, são uma contra-humanidade para mim. É uma base para a contra-humanidade. É tudo uma doença na humanidade. As cidades são uma doença, os carros são uma doença. O dinheiro, principalmente, é uma grande doença. E a poesia é isso. Não que a poesia seja a cura, não é isso. Mas a poesia aponta, ela aponta a ficção, curto-circuito, ela abre a fenda, né? Como eu disse, é o sol que queima a língua, queima as línguas, né? A névoa das línguas, vamos dizer assim, né? A neblina das revelando as coisas, né? A minha ideia, a ideia da arte para mim é despertar, é revelar. Não um Eu, artista, profeta, messiânico. Isso aí tem que acabar. Chega de gurus, profetas, chega de homens. Chega de homens. Inclusive, principalmente, chega de homens. Eu estou me colocando como contra a humanidade. E aí eu me vejo já como um Exu, uma entidade, né? Eu sou uma espécie de anjo Exu. e nesse caso, eu vou até aproveitar uma pergunta baseada na sua fala. E como fica a poesia? Quem faz a poesia? Contra a humanidade, todos os homens? Acaba a humanidade? Como é que fica? Quem vai fazer a poesia é contra a humanidade? A humanidade já é o fim, já. O fim. É o fim para os animais, é o fim para as florestas, né? Não Entendi. acaba, não. A humanidade ganha um sentido. Ela começa. A humanidade começa nas poéticas contra-humanas. Ela começa quando ela for o contrário do que ela tem sido até hoje. Entendi. Quando ele começa com o fim do capitalismo, o fim das religiões. Chega de religiões. Com o fim da religião, acaba o capitalismo. Não tem mais sentido o dinheiro, porque o dinheiro, a base do dinheiro é a religião. A economia é uma religião absurda que existe. Então, a poesia está aí contra o império da economia dos corpos, né? Desse mercantilismo dos corpos e das interioridades, esse escravismo violento das interioridades. Tá certo. Para ter uma função libertária, né? Eu acredito. Inclusive Tá libertando a certo. língua dela mesma. Eu vou não, correto. Fiquei curioso agora quem faria a poesia nessa, mas você já falou que era o Você fim. imaginar, existem multidões, milhões de pessoas que estão condenadas vamos dizer assim, não tem mais emprego nem nada, né? Estão condenadas a uma espécie de grande, enorme vazio. Um dia inteiro vazio, né? Vão ter essas pessoas condenadas ao vazio, esses milhões e milhões e milhões de desempregados, expatriados, exilados, massacrados. Essas pessoas, elas podem se tornar poetas, elas têm um direito à poesia. Então, todos poderão ser poetas. Eu acredito que a poesia é um direito. Então, esse direito à poesia deve se estender a todo mundo. Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Antônio Abujamra, eu gosto muito de citar o Antônio Abujamra, que é uma figura que eu admiro muito, sempre admirei muito. Inclusive, esse programa foi um pouco criado em cima da ideia, do pensamento, da esfera Abujamra, né, do velho Abu. Eu queria te ele disse uma vez num dos programas, numa das edições do Provocações, ele fala que poesia é coisa rara. Para você, Ariel, poesia é coisa rara? Não, eu acredito que não. Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos, 6 anos, todo mundo que brincava comigo era poeta. Todo mundo. O estado natural de quem vive no presente é a poeta, é a poesia. É que a gente não consegue viver no presente. A gente é arrancado do presente, sequestrado do presente pelo mercantilismo, pelo fascismo do consumo, pelo consumismo, pelo capitalismo. E a gente precisa fazer um esforço, né? A gente tá até aqui afogado nessa maré de merda e ouro. A gente tem que fazer um esforço para sair disso, petróleo. Precisa desafogar, né? Desafogar as multidões, os seres. E nós somos todos náufragos. Todo mundo é náufrago. E é isso aí, precisa se levar, né? Subir,
sabe, subir a montanha, vamos dizer assim, chegar ao outro, chegar à alteridade. A nossa montanha é o outro, né, atravessar o outro, chegar no outro, na outra, chegar na diferença radical. Então, raro para mim o que que é raro? Raro é ver sentido na luta, nessa luta ridícula, absurda, por dinheiro, que a gente fica raro é as contas que a gente paga toda hora, tudo isso é absurdo, isso é absurdo. Não tem sentido. E raro para ser raro assim, manter essas coisas com lógica, não tem lógica. A lógica que sustenta essas coisas é uma lógica raríssima, uma lógica absurda, compreende? Então eu acho que a poesia não é rara não, a poesia ela é o que está por detrás, no fundo das coisas. Ela entendeu? Todas as coisas emanam uma espécie de língua própria. Você precisa perceber a língua própria da sua língua da árvore, a língua da cada é isso. Aí então eu acredito o seguinte, os moradores de calçada, que estão dormindo na calçada, estão perto com a vida, né, terrana, a vida perto dos indígenas. Eu falo isso no filme também, Pasta Transparente, que eu fiz, né. Eles precisam se tornar indígenas, sabe, dar o grande salto, abandonar as cidades, né, a vida livre. Rara é a vida livre. Então acho que a gente precisa ser, isso que a gente chama de a vida livre. A vida livre é rara, mas ela vai deixar de ser rara. Quando a gente for É, lutar pela vida livre, um dia a vida livre se impõe pela força da alegria de multidões que vão derrubar governo. A vida livre vai se impor. Muitos vão morrer, né, mas morrer pela vida livre é uma morte triunfante, eu acredito. que bom, o pessoal tá te ouvindo aí, comentando já no chat aqui, tá vendo o movimento. Eu te conheci há muitos anos, né, você sabe, viajamos juntos para alguns eventos e eu te conheci como poeta, né, mas eu vi que você, no percurso aí desse tempo, você lançou o Afastar-se para Perto, né, que é um mergulho na prosa, né, textos diversos. Na apresentação desse livro há um trecho que me intrigou, sabe, Ariel? Diz assim: "Este livro nos mostra a radicalidade do que é ser um leitor". O que é isso? Pode falar um pouco sobre isso? E um pouco dessa obra são, enfim, ensaios. Eu conheci, os seus livros de poesia. Esse aqui eu ainda não li, vou procurar Fazer para ler. poesia, perdão, eu faço poesia, é fazer poesia em todas as formas, a poesia está em Ah, tudo. A tá, poesia não é um gênero, é um modo, ela um modo de fazer, a sensibilidade e de escuta profunda das coisas. A correto. poesia é um modo, compreende? Como faz Spinoza, né, é um dos modos, é o modo mais profundo de existir. É existir aberto, é a porosidade. Então, fazer poesia na prosa, o Rimbaud já falava nisso, né, fazer poesia no cinema, coisas assim, o fim da polícia militar vai ser um grande poema. E o fim esse massacre da Palestina vai ser um grande poema. A Palestina é um poema sendo massacrado, por exemplo, né. É, Eu vibro nisso, você eu vibro no exercício de tentar pensar a poesia sobre outras formas, atravessando tudo, invadindo tudo, correto. como se fosse um rio que sobe, tem rios soterrados em São Paulo, esses rios vão subir e soterrar a Faria Lima, né, ou sabe, a Faria Lima coberta, 15 metros de água, 20 metros de água, aquilo virar um grande rio, o Sim. dinheiro lá e o ouro no fundo do rio da Faria Lima. Fico Vo pensando você nisso. você citou Spinoza. Spinoza só podia vir de Spinoza essa expressão, porque Spinoza é o filósofo dos artistas, das artes, enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para finalizar, no caso, e depois, se você quiser ler um dos poemas, algum texto curto que você quiser, por favor, fique à vontade. Eu vou te fazer uma última pergunta. Para finalizar, Mário de Andrade dizia que fazer arte já é um ato de embate, porque a função social é inerente à arte. No caso aqui, a poesia, né? Você acha que é isso mesmo ou pensa que o poeta, para transformar as coisas, precisa ir além do fazer poético? Digo isso, Ariel, porque eu chego a pensar, pelo caminhar das coisas, que no futuro breve, qualquer arte que esteja de alguma forma desconectada de uma função social mais acentuada passará despercebida. E lendo A Água Veio do Sol, de Silbreu, seu livro, eu percebi eu percebi uma poética voltada mais para o embate. Ali não há espaço para resiliência, no caso, eu senti, mas sim para resistência. É isso mesmo? Olha, a função social, o que que é isso, né? Cadê a sociedade? Não tem a estrutura societal, onde é que está a sociedade? Eu vejo uma grande barbárie, eu vejo a destruição, o massacre, genocídios contínuos. Restaurar uma sociedade poética talvez, né,
talvez libertar a humanidade da humanidade, chegar numa contra-humanidade e destruir as sociedades econômicas, as sociedades capitalísticas, as sociedades do consumo, né. Eu vou responder rapidamente, já vou ler o que tem que ler também. Você falou do silêncio. A Hilda Hilst me apresentou o Nikos Kazantzakis, e eu não vou ler coisa minha que eu acho absurdo, cara, eu tô cansado do meu eu. Eu queria me livrar do meu eu, eu queria jogar meu eu pra longe, pra dentro do sol. Gosto do eu do outro, dos eus, né, eu tenho vários eus, né, gosto da curiosidade, de ser atravessado por tudo, por vários eus, não do meu eu, né. Tô cansado disso aí. Então vou ler o Kazantzakis, não vou ler coisa minha. E explico a tua pergunta do silêncio. Vou ler isso aqui, com isso aqui a gente pode até encerrar. E respondo sua pergunta também, ó. A alma da humanidade é uma chama, um pássaro de fogo, salta de galho em galho, de cabeça em cabeça e clama: não posso ficar parada, não posso ser consumida, ninguém pode me apagar. O universo torna-se num instante uma árvore em combustão. Em meio à fumaça e às chamas, plácido no topo das fogueiras, eu preservo o puro, viçoso, suave fruto do fogo, a luz. Desse pináculo, eu contemplo a linha vermelha que acende. Kazantzakis ainda está no eu, mas é meio nietzschiano. É uma fosforescência sanguínea que se arrasta como um inseto lúbrico por entre os meandros irrigados do meu cérebro. Eu, estirpe, humanidade, terra, teoria, ação, Deus, todos somos fantasmas de terra e tutano. Bons para os corações simplórios que sentem medo. Bons para as almas grávidas de vento que pensam poder dar à luz. De onde viemos? Para onde vamos? Que sentido tem essa vida? Grita aos corações, perguntando às cabeças, golpeando o caos. E uma chama dentro de mim começou a responder: chegará o dia, seguramente, em que o fogo vai purificar a terra. Chegará o dia, seguramente, em que o fogo vai aniquilar a terra. Essa é a segunda aparição. A alma é uma língua de fogo e lambe, esforçando-se para conseguir incendiar a massa tenebrosa do mundo. E sem conseguir, um dia o universo inteiro vai tornar-se um incêndio. O fogo é a primeira e a última máscara do meu Deus. Entre duas grandes fogueiras dançamos e choramos. Os nossos pensamentos e os nossos corpos fulguram e resplandecem. Entre duas fogueiras, eu permaneço sereno, com o cérebro imóvel, em minha vertigem digo: o tempo é muito curto, o espaço é muito estreito entre as duas fogueiras. Esse ritmo da vida é muito lento. Não tenho tempo, não tenho espaço para dançar. Estou com pressa. E de imediato o ritmo da terra torna-se vertiginoso, o tempo desaparece. O instante rodopia, torna-se eternidade. Cada ponto, seja inseto, estrela, ideia, pedra, árvore, tudo torna-se dança. Tá certo. Você Nikos vai Kazantzakis. responder a pergunta ou tudo bem? Você vai responder, tudo Responde. certo? Responder essa pergunta? Não sei se respondi. Mais sobre o conteúdo do seu novo livro, ele está mais para um embate, digamos assim, né? Dá Essa para o questão embate, imagina. Todos são um embate feroz. Um embate que não é um embate, não é um conflito interno. Eu quero instaurar um conflito dentro da própria linguagem, curto-circuito da linguagem. Sim. Mas é isso. Por Então, isso que eu coloco aqui água, vento, sol de superior, né? Por isso essa conversa, né? tá certo. A água e o breu, compreende? Tá certo. Muito obrigado, Ariel. Marcelo, querido, muito obrigado. Sucesso aí nas tuas empreitadas, nos novos livros, Mas enfim. não busco mais sucesso, mas tudo bem. Se eu fizer sucesso em alguma coisa, como diz o Pipa, fiz algo errado. Se eu ganhar algum prêmio, tiver com sucesso, fiz alguma coisa errada. Então tá bom. Vamos lá, querido. Muito obrigado. Tudo de bom para você. A gente se fala, a gente se cruza por aí, pelos eventos aí de Tive um poesia. grande incêndio. Valeu. Valeu. Agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque esse microfone aqui parou de oscilar e por isso mesmo eu vou essas coisas da internet, né, eu vou no final, eu tenho um poema para encerrar esse programa, mas eu vou reler o poema do Leminski, porque eu não sei como saiu esse começo. O microfone apagou, o Marcelo entrou aqui, enfim, eu vou reler esse poema do Leminski, faço questão, tá certo? Bom, o 8º episódio do Pois é Poesia conta agora com Chacal. Chacal nasceu no dia 24 de maio de 1951, no Rio de Janeiro. Considerado um dos escritores mais originais do país, ficou conhecido por ter sido o primeiro poeta a usar o mimeógrafo como fonte de divulgação da sua poesia na década de 70. Em 2007, recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, né, na categoria Poemas, a PCA, né?
Estudou comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1970, escreve seu primeiro livro intitulado Muito Prazer, uma edição mimeografada, um misto de cartão de apresentação com livro de poesia. Pessoalmente, o Chacal ia lá, enfim, distribuído pelo autor em 1971, com edição de 100 exemplares. A partir de 1972, passou a colaborar com a revista Nave Louca. Publicou o livro Preço da Passagem, também edição mimeografada com tiragem de 1000 exemplares. Em 1979, junto com o Charles Peixoto, criou o Pobras, um órgão de classe. A partir de 1990, passou a dirigir o projeto CEP 20.000, Centro de Experimentação Poética, que mensalmente realiza eventos multimídia no Rio de Janeiro. Nos anos 1980, escreve crônicas para os jornais Correio Brasiliense, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, e estabelece parcerias como letrista com artistas como Lulu Santos, Jado Macalé e Moraes Moreira. Sua poesia foi reunida no volume Belvedere, em 2007. O romance autobiográfico, intitulado Uma História à Margem, foi publicado em 2010. Em 2016, publicou pela editora 34 Tudo e Mais um Pouco, que reúne sua obra poética de 1971 a 2016. Chacal, querido, seja muito bem-vindo ao Poesia, Arte no Plural. Meu querido, saudades de você. Viajamos lá no Poesia Ligada na Tomada, lembra? Fizemos as Funarte do Brasil, eu, você, Ademir, Marcelo Montenegro, teve mais, quem mais? Eu, enfim. Muito bacana ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, certo? Como tá? Tá bem com você? Tudo certo? Pô, agora, pô. Maravilha. E aí, maravilha. Reinaldo, tudo bem, meu amigo? Tranquilo, meu querido. Tranquilo, de boa. E você? Como é que tá o Rio de Janeiro? Tá tudo certo por aí? Tá bem, agora começando o ano, né? Porque verão é uma estação que eu não gosto muito. Para mim é muito quente, né? Muito calor, não fica na temperatura da memória. Então, agora estamos novamente com chuva, as plantas estão molhadas e tal, está tudo muito bem agora. O CEP está recomeçando, semana que vem temos um CEP novamente. Sim. É isso. O Chacal, querido, lendo seus livros, vendo suas entrevistas, suas obras, li tudo, eu leio há muito tempo sua obra, enfim, conheço, converso com Ademir, com diversos outros poetas e curto muito. E eu vi lá no Murundu, né, que logo na abertura, um livro bem publicado, bem editado, inclusive, Companhia das Letras, né, um poeta da poesia marginal da geração mimeógrafa, enfim, né, editado por uma grande companhia, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma fala sua que tem no Murundu, logo no texto de apresentação. Você diz o seguinte: poesia não se ensina, se aprende. Como é que é isso, Chacal? Nem se ensina, nem se aprende, na verdade, né? Porque eu volta e meia tenho que dar umas oficinas, né? Por ganhar alguma grana e tal. E é muito difícil. Uma coisa que eu não me satisfaço muito, né? Porque eu não acho que tem esse conhecimento de poesia, um conhecimento mais formal, assim, que possa me permitir dar aulas e tal. O meu conhecimento é muito da prática poética, que eu já escrevo há mais de 50 anos, né? Escrevo e publico. Mas eu acho que aprender e ensinar é um processo contínuo. Todos nós fazemos isso de uma forma ou de outra. A gente está sempre aprendendo e ensinando. E é o que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, no CEP 20.000. CEP 20.000 é o Centro de Experimentação Poética. Para mim, é o grande centro e grande oficina de poesia que eu consegui realizar na vida. Cada um vai lá, fala o que quer, o que bem entende, e aprende também vendo os outros falarem, vendo os outros fazerem poesia, falar poesia.
Então, é isso. Eu acho difícil você ensinar sobre uma coisa que é meio abstrata, assim, e cada um vai aprendendo, selecionando as próprias referências, os próprios textos que leu e gostou. Isso é a aprendizagem. A aprendizagem de poesia é isso, é ler e escrever, ler, escrever, ler, escrever. Isso que a gente faz sempre. E eu acrescento mais ainda uma coisa, é ler, escrever e falar seu poema, porque a expressão oral do poema não é uma simples leitura do poema escrito. A gente ficou muito refém da poesia escrita, né? Desde Gutenberg, desde séculos atrás. Então, um dos grandes contribuições da poesia marginal foi justamente recuperar o corpo para o poema, a voz, o corpo, né? Todas essas coisas que enriquecem a expressão do poema, como a voz, o corpo e tal, é bem-vindo para a poesia. Sempre foi, né? Desde Homero, desde tempos antigos. A poesia escrita é uma coisa relativamente recente na história da poesia, né? E ela requer um outro tipo de abordagem do poema, né? É um poema que você já não conta mais com o leitor, o autor falando aquilo ao vivo. É uma leitura silenciosa que muitas vezes não extrai do poema toda a potência do poema, né? Eu acho que você tem que ouvir o poema, porque muitas das coisas do poema é som, é ritmo, são esses efeitos sonoros da rima, da métrica até, né? E sem você ouvir ele, o poema se perde muito da sua potência, eu acho. Então, acho que essa foi uma boa aquisição para a poesia, que a poesia marginal permitiu nos anos 70. Inclusive, você, quando nós viajamos juntos aí, eu, você, o Ademir, Marcelo Montenegro, você ministrou uma oficina, eu me lembro bem, para a molecada ali, para os estudantes ali, acho que do ensino médio, ministrou uma oficina de escrita. Agora, me diga uma coisa, você, entre outros inúmeros poetas, fez parte de um movimento, eu não posso deixar de falar nessa geração, desse momento, que é tão importante, que foi o ponto, né, inicial ali desse grande movimento, que foi a poesia marginal, enfim, que alguns não aceitam isso, a poesia mimeógrafo, que também alguns refutam e tal, mas esse grande movimento de poesia que eu sempre ressalto, né? Então você, juntamente com muitos outros poetas, né, que ficou conhecido como a geração mimeógrafo, poesia marginal. Esse movimento, Chacal, quando eu leio essa poesia desse pessoal todo, Cacaso, você, enfim, Nicolas Bé, eu vejo muita música na poesia. Esse movimento estava mais próximo. É uma pergunta mais próxima da música pop ou da literatura? Eu acho que a poesia está mais próxima da música, a poesia de uma forma geral. Está mais próximo da música do que da literatura, do que da filosofia. Isso não sou eu que digo, isso é Paulo Prado, são alguns estudiosos da poesia, né? Naquele momento ali, era um momento que a gente estava entre o poema concreto, que é de difícil assimilação sonora, porque, apesar de ser um poema para ser um verbo vocovisual, para você incorporar essas três características do poema, né? Vocal, visual e verbal, né? É um poema difícil de ser
cantado ou ser falado. Normalmente ele é entoado, é um poema que é vocalizado. E a gente vem, naquele período ali, seguiu uma herança mais do modernismo de Oswald de Andrade, principalmente, né? Que era escrever de uma forma coloquial, que não fosse a linguagem culta, né? A forma culta da linguagem, e sim a forma coloquial. E nessa coisa coloquial, a gente extraía toda a musicalidade possível, né? A música ela se origina muito nas conversas, no que as pessoas falam e conversam e tal. Então, esse tom eu nunca quis perder de uma música associada à conversa, à fala, sabe? E Cacasso era um excelente versejador, né? Ele tinha muita essa habilidade da rima, e principalmente o Cacaso, ali daquela turma, né? O Nicolas Bess são poemas curtos, assim, são poemas, mas que estão muito ligados à coisa da fala também. São pequenos koans, assim, e são muito interessantes e tem muito a ver também com a poesia modernista de Oswald de Andrade, né? Então, era basicamente esse tipo de poesia que se contrapunha um pouco ao poema concreto, justamente por isso, porque a gente perseguia uma linguagem menos de uma tiragem culta, né? E mais próxima do popular, mais próximo da fala, diferente um pouco da poesia concreta, né? E mais diferente ainda da poesia de 45, que já voltava a ser uma coisa mais formal, né? De métrica e... Enfim, a gente se divertiu muito e se diverte até hoje. A poesia marginal, geração mimeógrafo, é o último movimento artístico estudado, digamos assim. É isso? Tivemos o poema concreto, a geração mimeógrafo. Com certeza. Eu não sei por que não apareceram outros. A tendência depois, com essa coisa da pós-modernidade e tal, é não ter mais uma linha, assim, todas as formas são possíveis, né? Isso aconteceu com o retorno do soneto, né? Muitos poetas fazendo os próprios Augusto, Haroldo, um brilhante sonetista que é o Paulo Henriques Brito, o Antônio Cícero. Então, vários poetas começaram a experimentar com a forma fixa, né? Poetas mais contemporâneos. E então não se criou assim uma forma mais definida após os anos 70, né? 80. Eu trabalho com isso dentro do CEP, né? que é um lugar mais propício à performance do poema, que a gente já fazia lá atrás também, é isso de trazer o corpo para a poesia, né? A voz e o corpo. Quase, mas não tanto próximo do teatro, né? O espaço físico tem uma importância grande. Costumo dizer que meu drama maior não era
a página em branco, mas sim o palco vazio, sabe? Meu poema era pensado para um palco vazio, que é ali que eu podia desenvolver a coisa do corpo, a coisa da fala, né? Então é isso. Eu acho realmente que não se formou uma outra escola nesses tempos mais recentes, a partir dos anos 80. Eu vou te fazer uma pergunta que tem muito a ver com essa questão que você acabou de responder. Eu acho que tem, porque também baseado numa de suas entrevistas, você apresentou, entrevistas recentes, você apresentou um conceito para se referir à era digital, né, que é a hipertrofia informacional. E aí é o seguinte, você disse que a era digital cria um excesso de informação, impossibilitando que as coisas aconteçam. Você acha que esse acúmulo de informação não aproveitada impossibilita o advento de um movimento no porte de uma geração mimeógrafo ou, ainda mais forte, não me refiro a movimentos localizados, líder atiradores, mas um movimento uno? É possível? Essa questão está ligada aí por que você perguntou, por que você não sabe por que surgiu um outro movimento. Não seria isso? O advento da internet, as redes sociais, mal aproveitado, enfim, existe utilidade, mas me parece que não. Tudo é para estar conectado, mas parece que está desconectado. Parece que não se pensa uno, se pensa sempre em universos individuais, né? Como a sociedade. Enfim, não seria isso? Pode ser, sim, pode ser. Na minha prática, na minha experiência pessoal, nos anos 70, cada livrinho que a gente publicava era um acontecimento, porque não tinha tanta informação assim. Você tinha informação de música, você tinha, mas incomparavelmente menor do que hoje em dia. Hoje em dia você aperta um, dois botões e o mundo cai sobre você, né? Você tem todo tipo de informação que você quiser dentro de um YouTube, por exemplo, né? Sejam boas informações ou sejam fake news, né? Eu não sei, a gente tem uma possibilidade única de desenvolver muito poema através desse mundo digital. Você tem o que o Augusto me falava uma vez, primeira vez que eu encontrei com ele num bar em Belo Horizonte, depois de um show que ele tinha feito, um show extraordinário, ele falava que só agora ele estava podendo exercitar o verbo vocovisual, porque é próprio da linguagem digital, você pode misturar as coisas todas e tal, e tanto é que ele faz isso brilhantemente. Mas agora a coisa não explode, não estoura, sabe? Porque você concorre ao mesmo tempo com uma infinidade de blogs e sites e coisas que tais, né? Então, é essa coisa da hipertrofia informacional. Você tem muita informação hoje em dia. Então, Pode falar, pode falar. se você não tomar cuidado e quiser se informar de tudo que rola, você vai perder dias e dias só se informando, né? E são informações muito interessantes até, mas que tiram você de um projeto de escrita, um projeto de livro, um projeto de trabalho em si. Você... eu acho difícil. Eu tento usar a internet, e sempre tentei, para, principalmente as redes sociais, para escrever coisas no dia a dia, como se fosse um diário, ou um rascunho, ou coisas que tais. Eu não tenho mais aquela história de escrever um poema. Nunca tive. Para mim, poesia é um pouco sinônimo de urgência, né? Tanto é que o mimeógrafo era um pouco isso. A gente vivia escrevendo, escrevendo e publicando, escrevendo e publicando. E hoje em dia é a mesma coisa. Eu não tenho mais
nem mesmo um, uma pasta, por exemplo, para eu usar, escrever os poemas, colocar lá e tal, e daqui a 1 ano, 2 anos, eu publicar em livro. Primeiro que é difícil a relação com as editoras, é difícil, e o tempo que eles pedem para publicar, o poema já perdeu a força. Então, eu gosto muito de fazer assim, né? Eu acabei de escrever, pum, subo para uma rede social, alguma coisa assim, onde você pode ter um retorno imediato, um comentário, ou, enfim, uma conversa, e às vezes maior do que você tem publicando um livro. Você faz um livro, você não sabe quem comprou, quem leu, quem não leu e tal. É uma coisa muito estranha isso. Então, eu prefiro fazer dessa forma, vou para a rede social e faço ali um pouco um teste, um balão de ensaio. Já publiquei vários livros temáticos, inclusive, que saíram de experiências nas redes sociais, né? O Seu Madruga e Eu foi um, por exemplo, É. esse um dos últimos que eu fiz, o Brotou Capivara. Tudo isso é coisas que eu escrevi nas redes, né? E que eu vou depois elaborando mais e transformo em livro, e por aí vai. Mas, Chacal, se você me permite, você já é um clássico, né? Me utilizando de uma frase sua, você diz: "A gente deixou de ser marginal para ser magistral". Então eu acho que você falou isso, eu achei isso bom, são frases que eu acho chacalianas, né, eu chamo de chacalianas, né, porque, inclusive na internet eu postei uma vez uma frase achando que tinha achado assim: "Oh, achei um brinco, a vida é muito curta para ser pequena", aí a Alice Ruiz: "Opa, isso aí é do Chacal". Aí eu tirei, porque eu achava que isso aí era, pô, macho, frases chacalianas, então essa é muito interessante. Pô, Chacal, para finalizar, querido, nosso tempo é curto mesmo, adoraria ficar mais tempo com você aqui. Sim. Agradeço mais uma vez a tua participação. Me diz uma coisa, o poeta hoje, esse poeta hoje, agora, né, que está trabalhando agora, não estou falando de poeta que existe ainda e que fez lá, começou lá em 90, aqui em 80. Esse poeta que começa a trabalhar agora, esse poeta, ele tem medula e osso, citando uma frase de Torquato Neto, porque Isso aí, hoje em dia, esse mundo digital, esse mundo contemporâneo, ele não favorece muito a ter medula e osso, não. Porque medula e osso, da forma como eu leio, é você ter a medula, que é a informação, e o osso, que é o canal por onde passa essa informação. boa. E essa seria, mais ou menos, a missão do poeta em si, né? Ele mesmo cria a informação, cria o poema, e ele tem que criar também esse canal. O que, por exemplo, quando a gente fez a poesia em mimeógrafo, era isso. Quem é que ia publicar a gente naquele período? Primeiro livro, sabe? Eu tinha 20 anos, então ninguém ia se interessar. Então, a gente, a partir de um recurso usado em escolas para imprimir provas e apostilas, a gente utilizou para imprimir poesia. Então, ali a gente estava fazendo medula e osso, sabe? Hoje em dia a internet teria esse papel, mas a internet tem mais essa cara de geleia geral do que medula e osso, sabe? Tudo ali é diluído e tudo vira geleia, sabe? É muita informação e tudo mais. A gente acaba usando, porque hoje em dia é difícil você se esquivar desse bombardeio de informação, mas tem que manter um pezinho no vivo, sabe? Que é isso que eu faço com o CEP 20.000 há 35 anos. Esse ano a gente faz 35 anos de CEP 20.000.
Centro de Experimentação Poética. Então, ter aquele espaço ao vivo ali para a gente se encontrar e dar risada, e sai, e vai beber. Uma vida ao vivo, né? Que hoje a gente quase não tem. E estou esperando você, quando estiver aqui no Rio, para se apresentar lá no CEP. Venha, Saninho. Tá certo. Veio com o Ademir. Ademir, a gente está sempre conversando aqui. Eu estou com todos os seus livros, eu inclusive adquiri os novos aqui, porque eu precisei me debruçar muito. Já vinha lendo, como eu falei, mas fui conhecer mais os novos. Eu queria te agradecer, sucesso aí nos teus projetos, sucesso no CEP, na tua vida, na tua poesia, beleza? Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, Reinaldo. Muito obrigado pelo espaço e estamos juntos. Valeu, querido. Valeu demais, cara, demais. Bom, vou convidar agora um poeta amigo querido. Viajamos juntos. Olha só, também, algumas vezes com um projeto muito bacana, a Poesia Ligada na Tomada. Chacal também estava nesse projeto, falei com ele agora sobre isso, né? Projeto que reuniu alguns poetas e escritores, eu, Marcelino Freire, Chacal. Me esquecia do Marcelino Freire. Como pode me esquecer do Marcelino Freire? Não posso. Projeto que reuniu alguns poetas e escritores, eu, o Marcelino Freire, Chacal, Ademir Assunção e o Marcelo Montenegro, amigo. E é este último que eu vou chamar agora poetão. Não falem poetaço, tá? Poetaço é pejorativo. Podem pesquisar, é poetão, é poeta máximo. Marcelo Montenegro nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo, em 1971. É poeta e roteirista de ficção. Publicou Vídeos Caseiros, Corsário Satã, 2021. O Infantil, O Livro do Ouvido, Miolo Mole, 2023. E Forte Apache, Companhia das Letras, 2018, um dos vencedores do prêmio da Biblioteca Nacional do Livro, né? Livro que também reúne na íntegra os seus 2 primeiros trabalhos. Orfanato Portátil, 2003, e Garagem Lírica, 2012. Em 2017, em parceria com o guitarrista Fábio Brum, gravou o CD Tranqueiras Líricas, em que diz seus poemas ao som de blues, jazz e rock and roll. Como roteirista, escreveu séries como Sutura, 3%, Lili e a Ex e Manhãs de Setembro. Prêmios Abra, APCA e Grande Otelo de 2024, dentre outros prêmios e outras obras. Marcelo Montenegro, querido, por favor, chegue aí. Oh, que saudade, Bessa. Oh, meu Que querido. legal, gostoso daqui. Ainda mais ouvindo o Chacal agora, essa Pois conversa ali. Eu quase me sinto, poxa, né? Pô, cara, que saudade de você, cara. Eu Muita conversei. saudade. Poxa, Falava com o Chacal agora sobre essa coisa das redes. A gente só se fala pelas redes, vai se acostumando com isso. Enfim. exatamente. Que até ó, ela tem essa coisa que falta a vida ao vivo, né? Isso que o Chacal estava falando, essa coisa do bar, da gente conversar. Mas, de alguma maneira, também, nesse sentido, apesar de tudo, né, Bessa, ela é um jeito da gente se falar também, né? A gente Sim. tá ali, se dá um oi, não sei o quê. Pô, né, aqui mesmo, você falou, pô, tô com um programa, puxa, puta, eu quero ir, claro, nossa, estamos aqui, né? Uma delícia. Nós temos um ano, estamos aí na luta. Esse programa precisa persistir porque a gente quer ter esse espaço para a poesia, para a arte, porque são Claro. poucos. E eu gosto muito de fazer. Marcelo, querido, primeiramente, você decidiu, né, no Forte Apache, juntar teus outros livros, né, o Orfanato Portátil e o Garagem Lírica. Por que juntar? O Forte Apache é um livro porrada, é um livro fantástico. Por que juntar esses dois? Porque são 3 grandes livros que funcionam independentemente. Mas, enfim, como é que foi isso? Juntou porque estava afim? Como é que é? Bom, não, ali foi, a princípio, né, o convite ali A companhia. da Companhia das Letras era para fazer uma antologia, né, Bessa? Pegar poema, porque os meus 2 primeiros, o Orfanato Portátil e o Garagem Lírica, já estavam esgotados, né? Enfim, editora pequena, aquela coisa, né? Estava esgotado, né? Tá. Exato. E aí a ideia era juntar, pegar, tipo, parafraseando o Ali Salomão, pegar o mel do melhor, né? Então pegar os que eu achava melhores de um e de outro e juntar com os novos, né? Os novos é o livro Forte Apache em si, né?
E aí eu cheguei a organizar, sabe, Bessa? Eu cheguei a organizar esse mel do melhor, digamos assim, né? Uma coletânea, né? Mas aí eu pensei, porque meus livros são muito curtos, né? Tem 20 e poucos poemas cada livro, né? E aí eu falei, poxa, assim, os meus 2 primeiros estão esgotados. Porque aí eu cheguei lá no editor da Companhia das Letras e falei assim, ó, por que não vamos lançar os 3 inteiros? Sabe? O que vocês acham? Se não, ok. Né? Se não, vamos ficar na coletânea, ok. Aí eles falaram, pô, é legal, gostaram, né? E aí, então, passou e eu achei ótimo, né, Bessa? Porque daí aí os 3 ficaram de novo circulando. Quer dizer, os 3 não, né? Os 2 primeiros, junto com o novo, né? E aí ele está em ordem decrescente, né? Primeiro o novo, Forte Apache, aí o segundo e o primeiro. E eu achei que funcionou bem. Sim, eu perguntei porque são 3 livros independentes, mas que Exato. nessa coleção eles dialogam, né, Total. É. Porque é o meu olhar ali, né? Digamos, se refinando, né? Isso, inclusive, é um retorno bacana. Muito legal ver como a linha, né, evolutiva, digamos assim, né, da sua poesia desde o começo até né, ou do fim até o começo, né? Sim. Marcelo, lendo o Forte Apache, lendo os livros, enfim, mas focado no Forte Apache, até porque esse Forte Apache, eu sempre fui obcecado por um Forte Apache, então quando eu vi o livro, eu falei, eu fui ler o livro e tal. Cara, eu percebi muita musicalidade, mas não é a musicalidade inerente, natural da poética, não, porque o poema tem, a tua musicalidade, eu percebi muita musicalidade. Você teve inclinações musicais, influências musicais que você levou para essa obra, para essas obras, porque é o seguinte, eu li o Alfonso de Guimarães e as pessoas falam, poxa, mas a musicalidade do Alfonso de Guimarães é absurda. Aí eu fui ver, o cara tocava instrumento. Você toca algum instrumento, você é músico, você ouviu muita música, levou essa música para os livros? Como é que é isso? Infelizmente não. Tentei durante um tempo, Bessa, arranhar um violão, até sei fazer os acordes, mas não descobri muito rapidamente, ainda bem que não era... infelizmente, porque eu ia adorar saber tocar um instrumento, porque a música é muito importante para mim. A música é muito importante e eu digo e a pura verdade, né? A minha primeira influência literária é a música, né? No meu caso também o cinema, né? Porque eu adoro cinema também, mas a música é muito importante para mim, né? Inclusive eu descobri poetas via música, né? Eu lembro muito daquele disco do Caetano Veloso que o Outras Palavras. Eu era muito novinho, e aí tinha aquela música Verdura, que é do Leminski, né? Você até abriu, né? Hoje. Não, eu tentei abrir. Tentou, né? Porque estava com o microfone. Mas enfim, aquele Verdura, de repente me lembra do Veja. Aí eu falei, caralho, puta. Aí você vai atrás do Leminski, aí o primeiro disco do Macalé, que é um dos discos da minha vida, assim, o Ali Salomão, a Alice Ruiz com Itamar Assunção, né? Então a música me levou, e fora os próprios poetas, digamos assim, da música, né? E aí é Noel Rosa, e blá blá blá, e tem Chico, e vamos embora, né? Mas a música é muito fundamental para mim. Tanto que eu comecei a fazer esse show, que é o Tranqueiras Líricas, que depois virou CD, né? Inclusive, quando a gente viajou junto, fazendo Poesia Ligada na Tomada, eu fazia um pouco disso junto com o Marcelo Watanabe, que era um grande parceiro, guitarrista que estava com a gente. Lembro, tem uma lembra, foto. Né? Sim, exato. Então, assim, falar os poemas com música, né? E a gente desenvolveu um trabalho muito, muito profundo, eu e o Fábio Brum, e a gente fez eles. A primeira apresentação que a gente fez foi ali em 2005, no Itaú Cultural. O Chacal também participou, que era um projeto chamado Outros Bárbaros, Poesia na Idade Mídia, né? Essa coisa a poesia levada para o palco, né? E aí a gente começou a fazer, e eu sou de alguma maneira,
Eu participei ali com o Chacal ali no CEP 20.000 algumas vezes, né? E eu sou mais tímido, né? Eu digo os poemas, né? Eu não tenho essa coisa do corpo total, mas acho que acabou combinando com os meus poemas e o Fábio Brum trouxe essa coisa da linguagem musical e a gente conseguiu desenvolver uma linguagem que eu acho que é muito bacana e eu nem queria gravar em CD, sabe, Bessa? Mas aí, cara, a gente já estava fazendo aquilo há quase 20 anos e aí estava tão redondo e aí a gente registrou e, puta, o primeiro minuto de estúdio eu já me arrependi, eu já mudei de ideia no ato, falei, não, a gente tinha que de fato registrar isso aqui, né? Mas assim, resumindo, a música é muito importante para mim. Não toco, tal, mas amo música e ela é de fato uma linguagem muito importante para mim e aí, obviamente, tudo que é importante para você transparece nas coisas que você faz, né? Sim, sim. Inclusive eu falei música, mas eu falei música e você falou cinema, e tem muito a Sim, ver também os livros, os recortes, é como se fosse uma sim. câmera mudando, chama um tema, chama outro e vai, como se fosse um filme, né, enfim. É, E tem muito do cinema também ali, acredito, pelo menos foi o que eu percebi sim, lendo a total, porque eu digo muito por imagens, né? é, Eu encontro imagens, faz parte da minha busca de linguagem, né? Dizer algo por imagem, não por discurso, né? Não explicando, né? sim, No sim. roteiro a gente tem uma coisa, que eu trabalho como roteirista há muitos anos, mas no roteiro tem uma coisa que eu gosto muito, que tem a ver com mostre, não explique, né? Mostre, não explique, e acho que tem um pouco a ver com as coisas que eu faço na poesia. É, a escrita, a literatura, a narrativa tem essa coisa de mostrar e dizer e mostrar, né, esse É, equilíbrio entre mostrar exato, não só diga que o eu lírico, o eu está feliz, mas sim mostre que ele está feliz. Eh, exatamente. Marcelo, querido, você disse numa das suas entrevistas, que você não curte poesia circunscrita demais, ou seja, poesia apenas para poeta ler. Para quem você escreve e como gostaria de ser lido? Responda como quiser. Se não quiser responder também. Eu acho que, começando pelo fim, eu adoro ser lido. Acho que todo mundo que faz alguma coisa, ou compõe, ou filma, sabe, quer ser ouvido, quer ser visto, quer ser lido, né? Ah, e agora, quando eu digo isso da poesia, Bessa, eu digo isso no geral, sabe, de qualquer formato artístico, né? Eu não gosto muito de universos circunscritos demais. Ah, sei lá, um encontro sobre cinema que fica aquela conversa que só cineasta entende, ou artes plásticas, que tem muito isso, né? Ah, eu gosto quando as coisas se atravessam, eu gosto das baldeações, né? Ah, de, eu tenho um textinho no Vídeos Caseiros, que até, sorte que eu deixei ele aqui, Bessa, porque se você me permite, eu acho que eu vou responder melhor dizendo, sabe? Por favor, por favor. Porque é curto, porque eu só vou ler esse trechinho que tem a ver com isso que você me perguntou. Gosto de saber que Leonard Bernstein era apaixonado por Pet Sounds, que o plano de Lou Reed era botar Dostoiévski em termos de rock and roll, que Drummond adorava os Trapalhões. O primeiro poema que eu aprendi na vida a propósito foi Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Gosto de saber que o Eric Satie adorava tocar música barata nos cabarés, ou que David Chase se inspirou em Edward Hooper para criar o episódio final de Família Soprano. Enfim, aí vai para essas baldeações de linguagem, sabe? Sim, sim. Quebrar um pouco esse muro da alta, daquela coisa, daquelas a arte vista como uma cristaleira intocada Sim, lá sim. sabe? O que eu Não já dá. o que eu já acho, você está certíssimo, o que eu já acho que já é muito acentuado. Eu acho que você encontrou uma linha assim, e você quebrou um pouco essa chatice que vem já se arrastando da poesia. Esses dias eu falei: "O poema precisa deixar de ser poema, cara". Exato, exato, exatamente. É um Então, pouco, exatamente, é um pouco isso. um pouco isso. O Yeats, que é um poeta que eu gosto muito, ele fala: todas as revisões que eu fiz foram no sentido de deixar meus poemas menos poéticos. Né?
Exato. Perfeito, cara. Bom, eu tenho umas duas perguntas rapidinho aqui. Lendo os livros na sequência, enfim, eu percebi que eles são diferentes, mas eles dialogam, como eu já falei, mas eles cada vez você busca o menos mais. Você Sim. busca. E aí eu pergunto, o que o poeta busca? Nós buscamos é a palavra silêncio, porque o Chacal fala em silêncio, né? Ele fiz barulho demais, né, para poder fazer para poder ouvir o meu silêncio, né? O Marcelo Ariel ou silêncio contínuo, o Ferreira Goulart tem o infinito silêncio. Buscamos, o poeta, nós poeta buscamos a palavra silêncio, buscamos escrever menos para poder dizer mais ou o quê? O que seria isso? É uma boa pergunta, é até difícil responder, né? Mas eu acho que um pouco das duas coisas. No meu caso, Bessa, realmente eu tento cada vez mais dizer o máximo possível com menos palavras, né? Tentar ser mais preciso. No meu caso, a minha busca passa bastante por isso, né? Eu gosto muito de precisão, né? Eu gosto muito de precisão, da uma coisa até meio oriental, meio ninja, né? Que no único golpe o Paulo Leminski tinha uma definição de haikai, tem, né, uma definição de haikai que eu adoro, que é micro momentos de superinformação, né? Então a minha busca passa muito por isso, né? E aí entra essa coisa do silêncio. Acho que isso tem um pouco a ver com o silêncio, mas ao mesmo tempo assim, o silêncio físico total. Inclusive, ele nem existe, né? Se você pegar até a história desses grandes músicos concretos, tem o livro Ai, como é o nome? Puta, não acredito que vai me dar esse branco agora. Que chama, inclusive, o silêncio, né? Do mestre da poesia, da música concreta, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, né? Mas que diz que o silêncio, não, ele entrou numa caixa ali, ele concebeu uma caixa que tentar isolar a coisa, mas você não ouve, você ouve alguma coisa, né? Você ouve os seus próprios barulhinhos, inclusive, né? O João Gilberto falava isso para o Macalé: Macalé, ouça os seus barulhinhos, né? Então, né, acho que é um pouco isso, né? A gente, dentro desse mundo maluco e de overdose de coisas que a gente está vivendo, que você e o Chacal conversaram um pouco ali, inclusive a coisa das redes sociais, a gente tem que ouvir os nossos barulhinhos, né? Às vezes tem tanta coisa por cima, né, Bessa, para a gente chegar ali, ouvir os nossos barulhinhos, né? É muito difícil. Eu acho que isso é meio silêncio também, né? Os nossos barulhinhos é um pouco silêncio, que não é. Sim. Meu querido Marcelo, eu te agradeço. Eu vou encerrar ainda com um trecho de um dos seus poemas, mas te agradeço. Legal. Agradeço. Eu adorei te rever aqui e a próxima tem que ser ao vivo, hein? É claro, vamos assim. Você tá em São Paulo, cara? Tô. A hora que falar, a gente senta num lugar aí. Beijão, meu irmão. Obrigado pelo convite, viu? Valeu, querido, valeu. Olha, ele fala o seguinte: fica aí só antes de sair. Fico aqui. Perdão, pensei que você ia falar e já ia encerrar. No seu poema Literatura Comparada, que eu achei genial, você diz uma coisa que é bem interessante, só um trechinho. Ser original é tentar ser como os outros e não conseguir. Maravilha, cara. Obrigado demais, cara. Obrigado demais. Obrigado você, meu irmão. Muito bom. Tá uma delícia o programa. Valeu pelo convite. Abração. Valeu, nós. Tamo junto aí, cara. Bom, então, que maravilha. Agora, esse momento aqui como eu costumo dizer, é muito especial, né? A dica de leitura, momento sempre muito aguardado pelos apaixonados pela leitura. Essa dica do programa de hoje e que quem vai fazer é a Jô Freitas, né? Jô Freitas é escritora e finalista do Prêmio Jabuti 2024, né? É um dos mais prestigiados prêmios da literatura brasileira, assim, com o seu primeiro livro de contos, Goela Seca. Ao longo de sua carreira, realizou diversos projetos fora do Brasil, como no Equador, Peru, Moçambique e África do Sul. Foi premiada com o troféu Baobá de Literatura 2021, Fade to Black 2020 e o Prêmio Suburbano Convicto na categoria Poeta da Periferia 2019.
Além disso, foi palestrante do TEDx, né? TEDx Campinas 2020. Jô também se apresentou em eventos com artistas renomados como Mano Brown, no Troféu Raça Negra e Monja Cohen, né? Ela é idealizadora do sarau Pretas Peri e do sarau Lima e os Novos Barretos, com grande destaque na literatura brasileira, especialmente através do sarau. É uma participante assídua das oficinas de Marcelino Freire. Olha, falava nele aqui agora, grande amigo do coração, Marcelino Freire. Também realiza sua própria oficina de escrita criativa em Cenopoesia, onde compartilha seu conhecimento narrativo e oralidade com os participantes. Atualmente, Jô Freitas está cursando Biblioteconomia e Ciência da Informação na PSP. Nossa, quanta letra! Além disso, ela circula nas escolas públicas com o projeto Lugar de Poesia em Todo Lugar, oferecendo palestras e incentivando o acesso à poesia. FESP-PSP, esse é o correto agora, sim. Certo? Então, vamos lá para a dica de leitura? É agora, é nóis. Salve, salve! Quero aqui cumprimentar o Reinaldo Bess por esse convite de poder partilhar minha indicação de leitura. Eu trago comigo Terreno Baldio, Poesias e Outras Quebradas, que é uma antologia poética do Sarau Pretas Peri, que completou 10 anos de existência em 2024 e que teve a honra de celebrar com a publicação desse livro. Um coletivo que teve origem na Zona Leste de São Paulo e agora circula vários outros espaços. Nessa antologia tem poesias de Lu Silva, Tyson Zig, Jéssica Marcelli, Tio e Patochó, e eu também faço parte dessa antologia, com muita honra disso. É um livro que ele traz a mesma estrutura de um sarau, o sarau que tem o microfone aberto. Aqui nesse livro também tem o microfone aberto, que é um espaço para nossos leitores, né, para as pessoas leitoras poderem escrever. Então ele sempre tem um disparador de pergunta e você também, além de ler o livro, você pode também arriscar escrever. Então a ideia é que o sarau venha um pouco para o impresso. E esse trabalho, esse livro, ele teve uma entrega gratuita em várias escolas de São Paulo. Está circulando, porque ele auxilia também nessa formação, nesse processo de formação desses jovens, em que tem muita coisa para dizer e ainda não sabe como. Então a gente também entende que a leitura é um processo de amadurecimento. Então por isso que eu indico ele. Ele foi publicado pela Fala. E eu quero ler aqui uma poesia da Jéssica Marcelli, que ela é atriz, compositora e faz parte dessa antologia. E ela fala muito sobre escrever, né? Escrever é tipo curar, é tipo cutucar a ferida que parece estar cicatrizada, mas por dentro está inflamada e cheia de pus. E eu pus todas as dores acumuladas no machucado que não sangra mais. E que band-aid já não cobre. Eu cobrei de mim todas as incertezas e inseguranças. Eu cobrei cada centavo da lágrima que caiu porque eu tinha que guardá-las no meu cofrinho e ele quebrou. Esparramou, espatifou, despedaçou a única riqueza que eu ainda tinha aqui, dentro, e que seguro nenhum cobre, porque cobre é a mistura de ouro e prata com a falta do bronzeado. Eu cobri o medo, o choro, eu cobri todo mundo no meu abraço e com as costas descobertas eu passei frio. Acobertei um passado que me descobriram. Estrofe, linha, verso e prosa, narrativa e dissertações, rimas e melodias, registros e escritas. Mas se eu passar tudo pro papel, não sobra nada na minha estante. No instante tudo vira pó e eu já até acostumei em acumular poeira e a cada faxina tem uma nova sujeira. Se o corpo é a casa da alma, serei diarista minha vida inteira. Então, deixo vocês com esse poema aqui da Jéssica Marcelli, uma das pessoas dessa antologia. Espero que vocês gostem. A minha indicação é cheia de carinho. E um abraço a vocês, viu? Tchau, tchau. Jô Freitas, e nós que agradecemos, o Pois É agradece a sua dica de leitura. A dica de leitura é A Menina dos Olhos do Pois É Poesia, na visão da coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura 2024, a socióloga Zoara Faila. Ela diz que as quedas percentuais daqueles que leem em salas de aula, olha só, gente, de 23% caiu para 19%.
nas bibliotecas de 20% para 14%, ou no transporte, né, coletivo, enfim, quando vai trabalhar, voltando de 11% para 7%. Segundo Zohara, não se deve especificamente à perda da cultura de ler em lugares para ler. Ela disse que não é necessariamente porque deixa de ler na biblioteca, no 11, não. Ela disse que a verdade é que essas quedas dizem respeito, né, aos interesses dos leitores pela leitura de livros em geral, perda de interesse, né? Ou seja, o livro e a leitura perdem o seu valor simbólico. A primeira causa apontada para esse afastamento do livro e da leitura é a falta de tempo, entre outras, tá certo? Então, por isso que a gente sempre traz essa dica de leitura. Valeu, obrigado, Jô Freitas, parabéns pela dica. Agora é a hora e a vez de Júnior Belé. Júnior Belé é filho da dona Bete e do seu Valcir, nascido em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, terra indígena ancestral. É mestre em estudos culturais, né, na USP, e doutorando em estudos literários, né, UFPR. Né, foi escritor residente da Yale em Saratoga Springs, Nova York, contemplado com a bolsa Abigail Angel Canfield and Cass Canfield Jr., Residency for Writers e do Art Farm, em Marquette, Nebraska, onde escreveu seu primeiro livro, Trato de Levante Patuá. A obra teve seus direitos vendidos para o cinema e foi exibida em festivais de poesia e cinema, como Queensland Poetry Festival na Austrália e Mammoth Lakes Film Festival nos Estados Unidos. Publicou ainda a coleção de poemas A Morte Chama Senhora, Patuá também, e venceu o prêmio Flipossos de Poesia. Com seu primeiro romance, mesmo sem saber para onde, folheando, editora, né, venceu o prêmio Variações de Literatura e recebeu menção honrosa no prêmio Casa de las Américas, um prêmio super importante em Havana, Cuba. Com seu mais recente livro, Retorno ao Ventre, venceu o prêmio Cidade de Belo Horizonte em 2023 na categoria Poesia. Júnior Belé, querido, seja muito bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo, prazer, Bessa, prazer estar aqui no Pois É. Boa noite aí para todas as pessoas, para todos, todas e todes que estão aí ouvindo a gente. Como vocês podem ver, eu sou um proletário, então eu estou no meio do trabalho ainda, são 9h24 da noite. Eu ainda estou aqui trabalhando, mas parei um pouquinho para falar com vocês e para ouvir os colegas também. Né, foi um prazer ouvir o Marcelo Montenegro, o Marcelo Ariel, te ouvir o Chacal. Então, estamos aí, vamos conversar sobre poesia. Eu estava me perguntando se você ia usar esse mesmo cenário mesmo. Será que é real mesmo? Eu tinha visto você numa outra entrevista entre os generais. Você está trabalhando, é o poeta proletário, enfim, é o fazer poesia. Muito. O último... Eu fiz um podcast no Pode Ler e Escrever, que também foi do meio do trabalho. Exatamente aqui onde eu estava nesse momento. Exato. Belé, é o seguinte, cara, o teu nome, Belé, tem quais origens, as origens, vou começar por aí. Fiquei curioso, tem a ver um apelido de criança, adolescência? Bicho, é sobrenome mesmo, sobrenome paterno, italiano. Italiano, Belé. Okay. Dizem que é ali do sul da Itália, mas eu não faço a menor ideia. Pô, cara, você descendente é italiano, mas tem um pé ali na ancestralidade indígena, tem um universo bem, bem rico, não é? Bom, no primeiro verso de um de seus poemas, o eu lírico diz: há coisas que só devem ser ditas na língua materna. Que coisas são essas, Belé? Bom, por exemplo, essa história, né, contada no Retorno ao Ventre, né, a língua materna, no caso, seria os idiomas indígenas, né, os idiomas originários, que são nossas línguas maternas, né, o português, o espanhol, o inglês são nossas línguas madrastas, né. Então, elas vieram com o colonizador e aqui estamos hoje falando português, inclusive, mas as línguas originárias, as línguas maternas mesmo, são as línguas da terra, são as línguas nascidas aqui ou das raízes do Brasil. E no meu caso, eu tenho duas, dentro do tronco materno, tenho duas origens indígenas, né? O Caigangue e Guarani. Então, essas são as línguas, eu acho que essas histórias que descendem desse lugar, elas precisam ser faladas nessas línguas, nesses idiomas. Você também não considera essas histórias lenda, considera histórias? Ou a gente trouxe um convidado no Poesia e ele disse, não, no universo indígena não existe lendas, né? Existem histórias que são contadas pelos nossos, enfim.
patriarcas e matriarcas. Isso também você não considera como lenda ou seria a mesma história? Como é que é isso? Cara, eu não considero como lendas, porque essas histórias fazem parte da cosmologia de um povo, e a cosmologia de um povo, ela conta muito mais do que uma lenda conta. Ela vai te falar sobre os valores morais, ela vai te contar sobre os seus ancestrais, ela vai te contar a história do mundo, como o mundo surgiu, como o mundo se desenvolveu, como aquela paisagem geográfica que você está vivendo, aquele morro, aquele rio surgiu. Então, essas histórias, elas são como se fosse eh, o Atlas, o Atlas da história do mundo para esses povos. Então, através dessas histórias que vão se contando, que vão sendo oralizadas e vão se refazendo, porque como a maioria desses povos não tinha escrita, todas essas histórias são oralizadas e são passadas de pai para filho, de avô para neto. Então elas também vão se reinventando, vão sendo recontadas, vão sendo reestruturadas à medida que o tempo passa, né. E isso também conta, essa mudança, essa transformação nessa história também conta muito sobre o povo e também conta muito sobre o mundo em que ela está inserida. Certo. É muito interessante essa coisa da história. Eu estava lendo um livro sobre os índios, né, muito antes, mais de 2.000 línguas, enfim, nós temos algumas, essas Uhum. línguas que você fala, né. Bom, você tem os pés fincados na ancestralidade indígena, como eu falava, não é isso? E sua poesia traz essa força ancestral muito bem delineada. No entanto, você é um homem branco, né, de cabelos claros, como você mesmo disse numa entrevista, não são palavras minhas, são suas palavras, né. Como é que é isso, viver, estar digamos, não de lados, mas estar nesses 2 universos ao mesmo tempo, responder por uma ancestralidade, uma história, uma bagagem, ao mesmo tempo ser esse ser contemporâneo com essas demandas e velocidades da cidade grande, Uhum. enfim, como é que é isso? É confuso? Cara, pra mim não é tão confuso, mas assim, tem muita gente que tá fazendo essa retomada. A retomada, essa palavra retomada, ela é muito usada para retomada de territórios, nas retomadas indígenas, as grandes retomadas indígenas, são essas lutas por território. Mas você pode usar essa palavra também para uma retomada, da sua história, do seu território, ancestral de vida, enfim, dos seus ancestrais, né, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. E, eh, essa visão fenotípica, ela não funciona muito bem para os povos indígenas, porque é uma variedade étnica muito grande. Então, existem indígenas, por exemplo, no sul mesmo, é muito comum você ver indígenas brancos, porque já são mestiçados, com alemães, com italianos, enfim, até japoneses, enfim, você tem uma mestiçagem muito grande. Então, eh, esse valor fenotípico é muito ruim para delimitar, os povos indígenas. Porém, no meu caso, não é nem isso, eu descobri essa origem indígena quando eu já estava muito mais velho. Então foi realmente um mergulho numa história familiar e também na história, do lugar onde eu nasci, porque ao contar esse livro e ao conversar com os meus familiares, etcétera, e buscar cavar essa história, eu fui cavando também um pouco sobre a história do lugar que eu nasci. E a história do lugar que eu nasci é uma história indígena, que pouca gente sabe que é uma história indígena, porque vem do Paraná, né. O Paraná é esse lugar, sem muita identidade definida, aliás, sem nenhuma identidade definida, né. O Leminski, inclusive, que você citou aqui, falava muito sobre isso, né, sobre essa parca identidade para. Cara, e essa história do fandango e tal, como é que é isso? Isso não se sobressai no Paraná e tal? Sim, assim, óbvio, no leste do Paraná o fandango é fortíssimo e talvez seja o resquício, cultural mais original que existe, né, com as rabecas, e é um som maravilhoso. Eu costumo dizer, o sudoeste não, o sudoeste é outra coisa. A terra onde eu nasci, que é Francisco Beltrão, que é o sudoeste do Paraná, ali perto de Foz, Cascavel, Sim, esse espaço era Paraguai até a Guerra do Paraguai, né, foi um espólio de guerra isso aí. Essa terra era paraguaia. sim. Então assim, boa parte do Paraná, depois foi um estado chamado Iguaçu durante um tempo, depois virou Paraná de novo, o norte do Paraná já foi São Paulo, então é um estado bastante sem identidade. E eu acho que só vai adquirir essa identidade, só vai conhecer, encontrar esse lugar,
esse lugar cultural quando começar a olhar para suas raízes. E as raízes do Paraná são raízes, obviamente, que passam pelos migrantes, obviamente, claro, mas passam muito mais pelos povos indígenas, o povo Caigangue, o povo Xoclengue, os povos guaranis, Nambiá, Kaiowá, e também obviamente, com os povos pretos que ali estavam e ali estão ainda, né? E se não tiver essa retomada desse lugar, o Paraná vai continuar sendo absolutamente desprezível culturalmente, como é há muito tempo. Cara, o Câmara Cascudo, que é meu conterrâneo, ele é de Natal, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Sou potiguar, comedores de camarão ali das margens do rio, enfim, Rio do Norte. É. E ele diz o seguinte, que o Rio Grande do Norte também tem essa coisa, né? Ele fala o seguinte: Rio Grande do Norte não consagra ninguém, mas não desconsagra ninguém. Câmara Cascudo. Então, Câmara a Cascudo gente, era maravilhoso, bicho. é maravilhoso. A gente convive com isso aí, eu entendo muito bem. Cara, como que se deu essa viagem poética em sentido que, na minha concepção, anti-horário, quer dizer, como foi a construção, a desconstrução, podemos dizer, desse seu retorno ao ventre. Fala um pouco, por favor, sobre essa obra incrível, cara, incrível. Você fez uma obra incrível. Esse é o seu livro. Obrigado. Cara, o livro, assim, a ideia do livro partiu de uma conversa que eu tive com a minha tia, uma tia minha, a tia Pedrolina, que virou uma personagem do livro. Obviamente que ela foi ficcionalizada, mas ela é uma personagem do livro. E eu trabalho no Sesc, esse aqui é o escritório do Sesc da Avenida Paulista, e eu trabalho fazendo programação de literatura. E na época eu estava pesquisando temas para fazer uma programação de literatura indígena. E minha tia me ligou, a gente tem uma relação muito boa, meio materna mesmo, assim, desde que a minha mãe faleceu, ela um pouco assumiu esse lugar. E a gente começou a conversar, eu estava contando para ela sobre essa programação e ela soltou essa informação, assim, a nossa família tem uma origem indígena. E eu falei, já sei, a gente tinha um bisavô guarani. E ela, não, a gente tem uma outra origem indígena, que é a bisavó, que foi pega no mato. E aí eu nunca não sabia dessa história. Eu fiquei um pouco assustado, né? E comecei a questionar ela. Ela é uma mulher. Você quer dizer, no caso, houve um estupro, não é isso? Isso, exatamente. Assim, a mestiçagem do Brasil até ontem era basicamente feita de estupros, né? Então, assim, Sim, sim, correto. E é bom que isso seja dito, entendeu? exatamente, ela foi caçada no mato, ela foi sequestrada e ela foi estuprada. E ela era uma criança, muito provavelmente uma criança de uns 14 anos. E eu não sabia dessa origem, então eu comecei a pesquisar, fui conversar com os mais velhos da família, depois fui pesquisar os dados meio etnográficos, saber onde meus bisavós nasceram para poder entender. E assim, eu não consigo descobrir exatamente qual é a origem dessa criança, dessa pessoa. Mas, de acordo com o mapeamento geográfico que eu fiz mais ou menos, eu entendi que ela muito provavelmente era Caigangue. Ela pode muito bem ser uma criança Guarani, mas pelo mapeamento que eu fiz, eu imaginei que fosse uma criança Caigangue e, de alguma forma, a cultura Caigangue foi meio que aparecendo na minha pesquisa, assim, de repente apareceu um livro que era inteiro sobre a cultura Caigangue do Sudoeste do Paraná. Na minha pesquisa eu comecei a ler, aí eu conheci uma pessoa que era Caigangue, e a gente começou a conversar, e nisso eu fui mergulhando na cultura Caigangue. Mas essa é uma porção, né? A outra porção é como você constrói, como você conta essa história, como você ficcionaliza e traz dados históricos e documentos históricos, como está no livro, através da poesia, né? Isso também é um trabalho de linguagem, assim, desesperador. Maravilhoso e desesperador ao mesmo tempo, assim. Existe uma palavra, curiosidade só, não é uma pergunta, uma palavra em Caingangue que substitui poesia ou não? Não tinha. Não tinha, cara. Não, Não tinha. A gente buscou bastante isso aí. A pô, gente não encontrou, Eu e o imagina. André, né? O André Caetano, que fez a tradução do livro, é uma liderança indígena da indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul, professor de Caigangue, um amigo também, meu professor de Caigangue também. A gente buscou muito durante a tradução do livro a palavra poesia e a gente teve que dar umas voltas ali, assim. Tá certo. Cara, nós vivemos tempos de embates acirrados, né? Então, um teórico disse uma vez, o poeta pode ter ideologia, mas a sua poesia não. Como você vê isso em tempos de tanto, enfim, Cara, polarização total e
Aquilo que eu falava com o Marcelo Ariel, como é que é isso aí, esse embate, essa resistência? Cara, eu acho que assim, a poesia ela é linguagem carregada de a mais alta voltagem possível de radicalidade. Mas essa radicalidade, ela não pode ser absolutamente intrínseca à linguagem, ela também tem que ser uma radicalidade política, especialmente nesse momento que a gente vive. Eh, Se ela é absolutamente autocentrada dentro da própria linguagem, dentro da própria da experimentação, a gente vai perder bastante disso. A gente está num momento de extrema, de gigantesca polarização e a gente está num momento muito perigoso também da história humana, né? Com o aquecimento global, com a ascensão dos fascismos em- de todas as ordens e pipocando de um jeito maluco, pipocando na nossa cara, né? De um jeito maluco. A gente viveu um regime proto-fascista no Brasil em que 700 mil pessoas morreram, mais de 700 mil pessoas morreram. Então eu acho que a poesia não pode ficar alheia a isso, ela não pode esquecer as raízes de onde veio, as raízes políticas, de onde essas discussões e esses temas estão acontecendo, e do chão social em que você está pisando. Então, a poesia talvez não possa ser ideológica, mas ela não pode não ser política. E eu não acho que ideologia seja um problema inerente à poesia também, não acredito nisso. Eu acho que quando você faz uma poesia eh, que é um puro manifesto, aí sim, né, se é uma poesia muito, É, eh, panfletária, né? muito Enfim. panfletária, exato, eu não queria usar a palavra panfletária, porque ela está um pouco carregada já, mas assim, se ela faz só isso, se ela está ali simplesmente para ser usada como um panfleto político de alguma vertente política, obviamente que ela é uma poesia pobríssima, obviamente, ela não tem ela não tem nenhuma experimentação de linguagem, a linguagem cria, a linguagem tem a sua função social. Mas se você também não olha o chão social onde você está pisando, e você está falando, sei lá, sobre o céu azul, enquanto lá fora tem 750 mil pessoas morrendo, enquanto o fascismo está ascendendo em grande parte da América, da Europa, e já está fazendo história na Hungria, etc., você está absolutamente perdido do mundo que você está, né? E você está tirando da poesia uma função de transformação social que não só ela tem, e como merece ter, como ela precisa ter. Senão ela Sim. vira o inutensílio que o Leminski falava, ela vira um utensílio inútil mesmo, porque no utensílio tem muitas funções, mas no utensílio inútil não tem. O Red Made, né, enfim. Eu acho interessante isso que você falou, porque tem muito a ver com, né, com a gente chama essa coisa de que o mundo é outro, né? O mundo é outro. A poesia do entreguerra, das guerras, tinha esse embate também. Então, o mundo é outro e a poesia absorve esse contexto. O contexto é outro. A poesia não pode. Nós não podemos, em pleno embate hoje, né? Essa polarização. O Brasil, enfim, esse país nas mãos, enfim, prestes a voltar às mãos de um. Enfim, não vamos adentrar isso, porque a ideia do programa não é esse. Mas não tem como a poesia permanecer ali falando de céu azul, de flores e tudo mais. Não Então, tem, cara. Tudo é linguagem. A gente tá numa, assim, entre aspas aqui, porque essa é uma expressão da direita, é uma guerra cultural, e a base dessa disputa, dessa guerra, é a linguagem. sim. E a poesia é basicamente um laboratório de linguagem, onde a gente cria novos formatos, onde a gente cria novas dimensões para as palavras, a gente dá novas dimensões para as palavras. A poesia é o grande laboratório de linguagem que existe. Então, se a gente não tiver empenhado também em fazer uma poesia engajada, mas engajada, bem engajada, engajada com uma voltagem alta de radicalidade na própria linguagem, a gente não vai fazer isso de uma maneira decente, a gente vai perder essa disputa, que é uma disputa importantíssima nesse momento, pô. E nós somos poetas, temos esse material para fazer a poesia, então temos que participar desse momento, não é isso? Exatamente. Júnior, querido, você tem algum poema teu que é bilíngue, teu livro, né? Então você pode ler, por gentileza, se você ler, pode ser em português e pode ser, se você puder, no caso, quiser, o Caingangue, você consegue. Cara, não arrisco em Caiganho, deixar isso aqui pro André. Não, Assim, não, eu tô aprendendo Caiganho, cara, e o Caigangue, ele é um idioma que ele é do tronco G. Então, quando a gente pensa em idiomas indígenas do Brasil, a gente sempre pensa no tupi, a gente pensa no tupi-guarani, que é mais recente, e são palavras muito pororoca, por exemplo, uma palavra que o Leminski usou muito.
para definir aquele choque entre a tropicália e os concretos, etc., é uma palavra muito fácil, mas, cara, o Caigangue, bicho, é uma língua, é um idioma muito difícil. É, O título do livro mesmo, que está aqui, né, que é Retorno ao Ventre, em Caigangue, ele fica Manfi do Gror Chueshi Con Contin. E ele tá aqui, assim. É muito difícil de falar, sim. mas eu Eu, a- vou. Pode falar, eu- desculpa. não, eu achei que a língua mais difícil, pelas minhas leituras, pesquisas, era o aramaico, né? A língua de Cristo, enfim. Mas tem línguas mais difíceis, né? É isso? É isso, tá, tem, Tá- com certeza. Você tá trabalhando aí, fica tranquilo. Se tiver alguma demanda aí, pode resolver, depois você lê, viu? Não, os colegas já resolveram. A gente tem uma solidariedade aqui, né, epistemológica, praticamente, aqui do proletariado sesquiano, que funciona bem. Bom, eu separei um poeminha aqui. Ele não é tão longo, mas ele é um pouco longo, porque os poemas do livro são um pouco longos. Posso Eu começar? conheço. Pode. Vamos lá. Esse aqui chama O Destino do Dia. Eu tinha tanto medo quanto uma criança branca pode ter. O bafo de álcool do pai, o soluço e silêncio da mãe, o dinheiro pouco, as mudanças muitas e as casas cada vez menores, cada vez mais distantes. E quando o dia é ferido de morte, como é o destino do dia, e seu sangue escorre no céu como o pôr do sol, no meu peito se fazia geada, feito essas madrugadas, castigadas de inverno, do sudoeste do Paraná. Me restava a lanterna acesa como tocha, debaixo do cobertor de lã. Foi quando tia Pedra fez um pacto de silêncio com minhas trevas. Me botou no colo, como sempre fazia, agarrou um cafuné, como sempre fazia, meus cabelos loiros, tão loiros, quase brancos meus cabelos, dançando entre seus dedos marrons de mulher velha, seus calos meninando até que o medo da escuridão dos meus olhos tombasse abatido pelo sono. Você mimou meus monstros, dengou meus demônios, deixou que corressem soltos e se amassem e se reproduzissem, que habitassem meus mares, meus vales, montanhas e pesadelos, que fizessem casa e fizessem fogo na caverna dos meus ossos. Enquanto eu dormia, tia, você velava a minha multidão. Eu tinha tantas certezas absolutas quanto um adolescente branco pode ter, mas isso foi antes da minha mãe morrer. Foi antes do terceiro câncer, dessa vez no cérebro, dessa vez lentamente cruel, vivamente incurável. Espalhou-se por todas as carnes. Jamais conseguiu penetrar o coração. Depois que minha mãe morreu, toda a certeza e todo absoluto morreram com ela. Do corpo, da raiva, da sepultura dela nasceu uma rosa chamada Dúvida. O seu perfume tem cheiro de mãe e, para mim, mãe, tem cheiro de saudade. Nunca mais voltei ao teu túmulo, mãe, mas aguei aquela rosa todos os dias, ainda água. Eu tenho tantas dúvidas quanto um homem branco pode ter. Mas então veio aquela tarde de ventania, você lembra, tia? Aquela que levou embora a gaiola de pássaros do vizinho, a loja de pássaros do centro, o viveiro de pássaros do tio João. E depois teve aquela enchente, você lembra, tia? Aquela que inundou a peixaria do bairro, inundou o aquário da tia Terezinha e me deixou meio desconfiado. Deus talvez exista. Tia, o médico disse que você entrou no estágio 7. Esse é só um termo técnico, mas quer dizer desesperança. Tia, o médico disse que você entrou no estágio 7. Que já não fala, mas eu escuto seus olhos. Que quase não come, mas há fome na sua pele. Que não se move, mas para onde você iria, tia? Para onde? Já não há mais lugar, tudo é ruína. Já não há mais ninguém, nem mesmo eu estou aqui. O pão já não há, nem o trigo. Mas eu toco seu braço e os pelos se afiam caninos, devoram meus dedos como sua boca não pode, como sua boca não diz. Tia, não ter para onde ir pode ser o começo da partida. Quem sabe a solidão seja um princípio de partilha. É isso. Que bom, cara, que bonito, que bonito. A Débora Isla colocou aí da produção do Poesia, colocou uma chamadinha aí, você não viu, você vai ver depois é gravado. O grande barato do Poesia é que as escolas, as universidades vêm buscar, a gente fragmenta os episódios depois e joga e vai semeando, e as escolas usam muito isso. Ah, que legal. Ela ressaltou aqui. Querido, eu agradeço imensamente sua participação, prazer te conhecer, já tinha ouvido falar muito. Prazer Então, demais e muito obrigado para Ademir Assunção, que leu o livro depois de muito tempo, que eu fiquei enchendo o saco dele. Ele veio aqui dar um curso aqui no Sesc, a gente é amigo há um tempo. sim, Eu entreguei o livro para ele demorou para ler, a hora que ele leu, ele me colocou em contato com você. Muito obrigado. Então, obrigado, Ademir. imagina.
Ele leu, ele falou horrores, assim, no sentido positivo, falou Sim. muito bem do livro, falou que é algo completamente diferente. Então, eu já tinha lido, fui buscar o livro, reli, e você está aqui no programa e foi bom demais, cara. Obrigado mesmo. Sucesso Obrigado aí essa. no trabalho, na poesia, em tudo, na vida. É Valeu, nóis. sucesso pra nós. Abração. Valeu, querido, Valeu. valeu. Eu queria trazer aqui, antes de terminar, já que a Veronice caiu, enfim, a gente teve um pouco mais de tempo, a média do Poesia é de 1h40, 1h50, 2 horas, a gente está no tempo, eu queria só ressaltar aqui a parte que a Veronice ia cumprir, né, para falar do evento Carolina, a escritora do Brasil, que foi realizado nos dias 15, 16, 17 de outubro em Nova York e Washington, D.C. Né? Esse evento, a Carolina não pôde vivenciar, era tudo que ela queria, era poder repercutir em outros países, ela não pôde. A Veronice participou desse evento, a gente ia falar sobre isso, vários biógrafos, Tom Farias, enfim, esteve lá para falar, um grande evento, grande e justo evento em nome de uma escritora negra, enfim, brasileira, né, chamada Carolina Maria de Jesus. E eu queria também ressaltar a poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo de seu projeto estético, de suas temáticas e de sua natureza quilombola, de Amanda Crispim Ferreira, foi editado pela editora Malê, 2022, é recente. É um convite aos leitores e leitoras a adentrarem a obra poética de Carolina ou da poetisa, como é chamada ao longo do livro, por meio de uma escrita fluida, envolvente, sem perder a profundidade analítica e o diálogo contínuo com a teoria e a crítica. Elucida ao lado de outras vozes o projeto literário da autora, construído no cerne da narrativa oral, na breve alfabetização escolar e no desejo de trazer à luz, pela palavra literária, o mundo pulsante que carregava em seu corpo de mulher negra. Achei interessante registrar isso, porque esse evento fora do Brasil aconteceu e era tudo que Carolina Maria de Jesus queria. Agora sim, eu vou encerrar o Poesia com outro poema, mas eu já queria agradecer aqui a todos a presença, o pessoal do chat, enfim, a equipe do Poesia, né, por mais um episódio, esse episódio fantástico, Dia Mundial da Poesia, não é? E aqui eu achei o poema que eu quero ler, e é de um grande poeta que faleceu recentemente, faleceu agora, né, pouco tempo, poucos dias, né? Então ele diz o seguinte: mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Afonso Romano de Santana, grande poeta. É isso, pessoal. Até o próximo episódio de Poesia, Arte no Plural. Valeu! Pois é, poesia. Poesia.